e nós vamos ter 3 blocos, né? Então, entre cada bloco, a gente vai dar um intervalo de 5 minutinhos. Se você não ouviu eu falar 15, é só 5 minutinhos. Então, para a gente descansar, esticar, mais 5 minutinhos. A gente vai ter cronômetro. Se você não voltar no horário, você vai perder coisas preciosas para a sua vida. Amém? Então, para começar, cara, a gente já começa com os galácticos. A gente começa com faixa preta, quinto dan. Acertei, mestre? É quinto dan, não sei se tem isso, mas a gente começa só com os tops. Então, eu queria convidar aqui o pastor Jackson, pastora Meila. Glória a Deus. Pode sentar, pastor, fica à vontade. Nossa, senta lá do lado. Pode sentar. Boa noite. Maravilha. Queridos, e aqui com o pastor Jackson e a pastora Meira, a gente vai falar sobre relacionamentos. Eles são exemplos para nós nesse tema relacionamento. E tem muito para falar. Eu sei que o tempo pode ser pouco, mas se você for aquela esponja que você vai sugar tudo que eles derramarem, você vai ser muito abençoado. Amém? Então, vamos começar aqui com o pastor Jackson. A mesma pergunta, essa primeira pergunta vale para os dois. Como vocês se conheceram? Maravilha. Então, a minha parte, né? Foi engraçado até, né? Porque a pastora Simone, eu já estava na Igreja da Paz, eu estava há 1 ano na Igreja da Paz, né? Eu estava recém-convertido, né? E a pastora Simone pediu para eu buscar a sua irmã na rodoviária que estava chegando, né? Então, eu não criei nenhuma expectativa, irmãos. Eu estava numa fase tão bacana, assim, né? Eu queria fazer tudo de novo, porque eu vinha de uma história miserável, né? Um passado miserável. Toda vez que eu leio aquela história do filho pródigo, eu me emociono, porque era a minha história, né? Eu desejei comer comida do porco, não é? Então, eu estava numa nova etapa da minha vida, né? E aí a pastora Simone, então, pediu para eu buscar a sua irmã. E beleza. Aí eu imaginei assim, né? Eu fiz qual que é a imagem que eu fiz, né? A pastora Simone, né? Assim, aquela imagem, assim. E também não está filmando, não. Eu já conhecia a dona Elô, né? E ela já estava em Belém, a dona Elô e a pastora Simone. Então, elas são muito parecidas. Eu imaginei a pastora Meila, e eu não sei de onde que eu tirei, que ela era mais velha do que a Simone também. Então, beleza, eu fui, irmãos, né? Era um anjo indo buscar, né? Então, só que aí não deu certo, né? Porque sei lá, mudou o horário do ônibus e tal, e a pastora Simone então me liberou. Aí beleza, tranquilo. Só que no outro dia era meu discipulado com o pastor Genildo, né? Eu já era discípulo dele. E aí eu fui lá para o nosso discipulado, e quando eu cheguei, já foi alguns dias depois, talvez 1 semana, não lembro. Mas aí a Meila estava lá. Eu lembro bem, rapaz, ela estava varrendo o pátio. Tudo ficou em câmera lenta. E só ela ficou a cores, tudo ficou preto e branco. O senhor nunca viu uma varreção tão top como essa? Não. Foi esse negócio impressionante. Eu saí dali, não é? O tempo parou realmente. E quando eu saí dali, eu escrevi na porta do meu guarda-roupa: achei a minha esposa. E coloquei a data. Sobrenatural. E coloquei a data. E eu lembro que eu rubriquei assim, né? Na porta do meu guarda-roupa. Achei. Tá aqui, achei. Nem falei com ela. Foi assim que eu conheci a Meila. Vamos ver agora foi a visão do pastor. Vamos ver se a pastora viu ele de câmera lenta também. Vamos ver como foi. Boa noite.
Muito feliz de estar aqui. Quando o Cris começou essa conversa falando assim, eles são um exemplo nessa área, eu vi assim, realmente, como nós cantamos aqui, a graça de Deus, né, sobre nós. Porque assim como o Jackson falou, eu também vim de um submundo, de uma vida miserável, de muitas escolhas erradas, muitas decisões erradas. Então, assim, quando a gente se conheceu, eu penso que um tempo certo, porque era um momento que a gente estava querendo fazer o certo, depois de ter errado muito, né? Só que eu estava, assim, com muito medo, eu estava, assim, daquele tipo, fugindo, não queria mais errar, ter outras decisões erradas, como eu já tinha feito muitas vezes. Então, assim, quando eu cheguei lá em Belém, a Simone, né, ela era minha irmã, minha discipuladora, minha pastora, né, então, ali na época, me discipulando, me ajudando e tudo, né, e ela sabia, assim, de todo o meu histórico, de como eu tinha vindo para Belém, e ela falou assim, Meila, tem uns rapazes que vieram, conversando só comigo, né, que vieram da outra igreja, né? Não vou falar o nome da igreja. Vieram de uma outra igreja, estão congregando aqui. Ai, Meila, não sei, de repente vai ser tão legal, né? Você conhecer esses rapazes. Aí eu, assim, eu estava com medo, mas sabe quando você fica assim, ai, aquela coisa, né? Conhecer, aquela expectativa, né? Aí eu conheci, pensa na decepção. Porque eu conheci um outro rapaz. Te peguei. Eu conheci o outro, o amigo. Eram dois que vieram dessa igreja. E eu conheci o Paulão. Não sei quantos conheceram o Paulão. Também está filmando, né, amor? Mas tudo bem. Tudo bem. Teve cada um. Ai, amor. Ou ao vivo. E quando eu conheci o Paulão, eu falei, meu Deus, Simone, esses rapazes que você queria, você acha que eu estou tão desesperada assim? E eu fiquei assim, me fechei totalmente, né? E aí, até que foi o dia que o Jackson foi lá, na casa da Simone, quando ele chegou ali, que eu vi que era o outro rapaz, o meu coração fez assim, ó, E eu quero dizer assim, quando as coisas são de Deus, elas são tão lindas, tão especiais, que hoje, antes de chegar aqui, a gente vai sair daqui, a gente vai para um outro compromisso, e eu passei ali para comprar um presentinho, e ele foi me pegar de carro. Quando ele desceu, eu vi ele com essa camisa branca e tudo, meu coração de novo. Até hoje, meu coração bate. Forte. Daria um filme, viu? Pessoal da mídia aí, a gente pode pensar num filme. Ia ficar top. Tá, então beleza. Eles compartilharam com a gente como que eles se conheceram. Um foi em câmera lenta, outra foi uma decepção, mas que logo veio uma expectativa em Deus. Mas então agora a gente quer saber como que, e essa vai para o pastor Jackson, como que o Senhor entendeu e descobriu em Deus que a pastora Meira é a pessoa certa para o Senhor. Então, eu acho que, primeiro, essa coisa, né, da atração, né, tem que ter, né, essa coisa, a paixão, né, tem que ter a paixão, esse negócio do cara, né, ela canta tão bem, né, ela é tão interessante, quando ela prega, ela é maravilhosa. Meu irmão, sentiu, assim, aquele tchan, aquele negócio? Então, meu irmão, você vai... Bom, eu não posso entrar... Mas tem que ter, então isso é importante. Então, eu senti isso pela Meila, eu queria a Meila, queria casar com ela, né? Queria viver com ela. Comecei a pensar... Só que aí eu precisava dessas respostas, né? Então, claro, aí era uma nova etapa, como eu estou dizendo. Não sabia fazer dessa forma, eu não sabia, isso era tudo novo para mim, né? Eu já tinha feito da forma errada muitas vezes. Então, o pastor Genildo foi muito chave nisso, né? Porque ele foi me orientando, eu estava chegando na igreja, né? Recém-convertido, né? Então, ele foi me orientando, não, Jacques, tu tem que prestar atenção, como que a Meila é,
né? Porque ele dizia assim para mim, né? Eu vejo que tu tem um chamado, não é? Irmãos, eu nem pensava, nessa época, nesse momento da minha vida, eu nem pensava que ia ser um pastor, né? Então ele dizia assim, eu sei que tu tem um chamado, então tu tem que casar com o chamado da tua esposa também, não só casar com ela, mas com o chamado dela. Então foi a primeira coisa que eu aprendi com o pastor Genildo, né? Ih, rapaz, e se ela não tiver um chamado, né? Porque eu já sei que eu tenho, né? Então isso foi um ponto. O outro ponto, o pastor Genildo falou para mim assim, Jackson, Deus fala muito através dos pais, né? E a gente estava sendo uma amizade muito legal e tal ainda, bem amizade mesmo, não tinha nem pegar na mão, era só amizade mesmo. Não tinha nem WhatsApp, né? Então... Não tinha. Aí ele falou assim, leva a Meila para conhecer tua mãe, não é? E conta a história da Meila, quem a Meila é para ela. E assim, teus pais, né? E eu lembro que ela foi almoçar, né, com meus pais e tal. E quando saiu de lá, né, a minha mãe disse, por que tu não casa com essa moça? Calma, mãe, já tinha aprovação da minha mãe, né? Então, eu fui construindo junto com o pastor Genildo, e o pastor Genildo também foi falando uma coisa assim para mim que eu achei interessante, ele falou assim, Jackson, a mulher de Deus tem o temor de Deus. Então, foi uma coisa que ele falou isso para mim, ele falou assim, ó, se a Meila facilitar muito para ti, dá um passo para trás, né? Porque a mulher de Deus tem o temor de Deus. Então, sim, eu acho que o grande segredo foi esse, né? Me submeter a alguém que foi me aconselhando. Agora, tudo isso misturado com aquela paixão que estava crescendo dentro de mim, né? Ele dizia assim, se vocês se envolverem fisicamente, emocionalmente, antes de tu saber a verdade, tu vai ficar cego, surdo e burro. Ele falou assim para mim, tu não vai mais conseguir decidir, né? Então, eu passei por esse processo, já tinha a aprovação dos meus pais, e aí Deus me deu uma palavra, na Bíblia mesmo, Deus me deu uma palavra, né, assim, no meu tempo com Deus ali, Deus me deu aquela palavra assim, ó, quando o José, não é, recebeu a Maria, e ela já tinha Jesus, não é? Ela estava grávida de Jesus, ele sabia que não era o filho dele, não é? Deus falou muito claramente comigo, foi assim, o golpe final do Espírito Santo, e eu entender que eu estava casando com a Meila, não é, e com o Tiago. Deus falou para eu casar com eles dois. Mas foi muito claro como José casou com a Maria, não é? Então pronto, então eu fui colecionando essas coisas, não é? E a última coisa aqui, a palavra, não é? Então eu já tinha a palavra. 4 meses depois que a gente se conheceu, não é? 4 meses, exatamente 4 meses. No dia 31 de dezembro de 1997, não é? Olha só, faz aí um tempinho já, né? 21 anos isso. E aí, naquela virada de ano, assim, foi muito profético, né? Era uma virada na nossa vida, né? Tanto na minha vida como na vida da Meila. Eu pedi a Meila em casamento logo, meu irmão. Não teve esse negócio de, vamos namorar, quero casar com você, né? E aí a gente começou o processo de construir isso, né? O papo foi reto, foi papo reto. E foi legal também, ajudou muito, porque eu não fiquei em Belém. Não é? Acho que um mês depois eu fui para Santarém, né, meu irmão? Porque, como eu te falei, eu estava apaixonado. E esse negócio é perigoso, né? E doido pela mulher, né? Então isso é muito legal, né? E graças a Deus eu fiquei em Santarém e voltei só para casar, né? Então foi legal, tá bom. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a gente viu como eles se conheceram, né? Aquela coisa top. E vimos também que não ficou só naquela coisa de, eu vi a Meila, eu vi o Jackson e tal, mas foi debaixo de princípios. Interessante para a gente aprender que Deus tem propósitos para nós, mas Deus tem direções para nós chegarmos até esse propósito. E glória a Deus por esse casamento abençoado, que tem abençoado a família deles, mas também tem abençoado todos nós. E nós queríamos também, nosso tempo é curto, mas nós queríamos que vocês dessem algumas dicas para os jovens que estão ainda batalhando em Deus, né? Estão nessa perseverança de conquistar a pessoa amada e tal. Eu queria que vocês dessem algumas dicas do
que fazer, como fazer. É agora, irmão, é agora. Gente, o amor que sustenta um casamento que dura é o amor de Deus, né? É o amor verdadeiro. E na palavra diz que o amor verdadeiro, ele é paciente. Então, assim, como eu falei, né? Eu tinha feito tantas vezes da forma errada, e eu era muito impulsiva, e, né, queria fazer do meu jeito. Então, aí, eu entendi assim, se é amor de Deus, vai ser do jeito de Deus. Chega de fazer do meu jeito. Então, o amor é paciente. Uma dica, né? Então, se é o amor de Deus, não se ofereça, não espere, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não precisa ficar com medo, né? E se eu perder essa oportunidade da minha vida? Não, né? Então, assim, com a idade que eu já estava, o tempo que já estava, então eu às vezes poderia pensar, não, aproveitar essa oportunidade, mas eu entendi isso e esperei. Então, deixei que, se fosse de Deus, as coisas iriam acontecer. E como eu falei, como eu estava com medo, assim, de errar novamente, eu me lembro, assim, que quando eu comecei a gostar do Jackson, eu comecei a ficar com temor disso, de errar, né? Então, assim, quando o Jackson vinha, eu ia para o outro lado, e eu falava assim, não vou criar nenhuma circunstância, se for de Deus, vai acontecer. E eu me lembro também que eu ouvi uma palavra assim, que quanto mais perto de Deus eu tivesse, mais perto do homem de Deus. Eu comecei a me envolver nas coisas de Deus, com a igreja e tudo, e eu me lembro que a confirmação que Deus me deu, eu estava numa vigília, sem o Jackson, não estava indo para a igreja por causa do Jackson, eu estava numa vigília, num lugar assim, era da Jocum e tal, e eu estava nessa vigília. Nessa vigília, eu me lembro que eu fiz uma oração assim tão forte, né? Eu estava ali sozinha num campo, e era um momento que cada um podia orar sozinho, eu aproveitei aquele momento, e eu falei, Senhor, muda a minha sorte, né? Comecei a chorar, Senhor, muda a minha sorte. Comecei a clamar mesmo. E quando eu abri os olhos, eu vi assim, parecia um anjo. Ele estava com uma camisa branca, igual ele está hoje, assim, vindo. Aí eu falei, meu Deus, ele está aqui, o que ele está fazendo? Ele vinha na minha direção ali. Aí tem o lado dele, né, que ele fala, olha, por acaso te encontrei aqui, mas ele já tinha ido lá sabendo que eu estava lá, né, e aí, então, assim, Deus já estava no processo, mas sabe uma coisa tão legal? Nem o momento, nem eu me declarei para o Jackson, e nem fiquei falando para as outras pessoas, nem ele para mim. A gente foi desenvolvendo aquela amizade só. Eu falei só com a minha mãe, com a minha discipuladora, e fiquei esperando, né? E ele também. Não nos declaramos um para o outro. Então, essa coisa de esperar, de ter essa paciência, isso é muito joia, né? Porque isso como que prova realmente o que a gente está sentindo. Porque, às vezes, a gente está tão assim, conta para todas as amigas, os amigos, e já quer quase que a pessoa saiba. Então, esperar, né? Esperar em Deus, e se for, as coisas vão se encaixando de uma forma tão natural e tão especial, porque Deus está no negócio, né? Amém. Eu sinto, assim, muito forte no meu coração, que nossas vigílias vão estar cheias agora. Algo assim, Deus vai nos surpreender, nossas vigílias estarão lotadas. Então, uma coisa legal assim, né, gente? Até eu e a Mila, a gente é muito amigo, né? Eu digo que ela é minha melhor amiga e meu melhor amigo, né? Porque a gente conversa muito, né? E a gente desenvolveu isso naquele tempo, né? Então, até hoje a gente lê junto, a gente sempre está lendo um livro juntos, né? Sempre, mas sempre mesmo, né? E é legal a gente ser amigo. E agora eu creio, por que eu creio que isso é importante? Porque assim, ó, o que eu acredito e deu certo? A Meila era a pessoa que Deus escolheu para mim, né? Então essa busca e essa paciência, né, e essa espera vale a pena. Sabe por quê?
eu vejo assim, como que a gente é parecido, né? Por exemplo, a gente é muito caseiro, eu e ela, muito caseiro. A gente gosta de ficar em casa, quer ver? A gente se diverte em casa, né? E os dois gostam. A gente, às vezes os meninos saem, né? Às vezes os meninos saem, vão demorar, e a gente faz as nossas festinhas em casa. Né? Porque a gente curte isso. Então, a gente gosta muito dessa coisa de, juntos, né? De ir para o mato, né? Chácara, esse tipo de coisa. A gente gosta muito disso. A gente gosta muito de ler. Os dois são viciados em leitura. O Tiago dizia que os maiores inimigos dele eram os nossos livros. Né? Então, mas por que a gente é parecido? Isso nos ajuda muito a ser amigos. Porque Deus nos escolheu um para o outro. Está entendendo? Então, essa é a dica que eu dou. Deixa Deus escolher. Não escolhe. Porque quando Deus escolhe, hoje eu estava lendo, né, porque tem a ver com a palavra de amanhã, como que Deus escolheu a Rebeca, né, pro Isaac, não é? E, olha, quando ele encontrou a Rebeca, quando o servo, né, trouxe a Rebeca, a Bíblia diz que o Isaac olhou para a Rebeca e amou a Rebeca. Amou à primeira vista. Por quê? Porque Deus escolheu. Né? Então, o relacionamento vai ser legal, vai ser gostoso, vai ter amizade, vai ser, entendeu? Gente, não tem, vai ser fácil. Então, o pessoal fala assim, sobrenatural, um casamento, uma família. Irmão, não tem nada de sobrenatural, é porque Deus escolheu um para o outro. Né? Está entendendo? Então, essa dica que eu te dou, deixa Deus escolher, porque se Ele escolher, Ele se responsabiliza. Se você escolher, a responsabilidade é sua. Olha, essa aí é frase de Twitter. E uma dica também aqui que ficou implícito aqui, mas eu vou revelar, porque o Espírito Santo revela as coisas, é para vocês convidarem mais o Paulinho e a Ana Lídia para as comunhões nas casas de vocês. De Deus. Deem... Eu as profetas. Convidem mais, deixem a casa livre para o pastor e a pastora meditarem no Senhor. E, Cris, dentro dessa parte de amizade, amizade também, nesse momento, é muito legal, assim, essa questão de se edificar um ao outro. Então, uma coisa que foi muito legal e que eu acho que foi até que me ajudou, assim, a confirmar que o Jackson era o homem de Deus para mim, da primeira vez que a gente estava, assim, começando essa amizade, eu lembro que ele me chamava muito para orar com ele. E, assim, não era aquela coisa, vamos orar comigo ali no escurinho, né? Não é nada disso, mas era realmente, a gente sempre orou juntos. Ele compartilhava muita coisa da Bíblia comigo, eu com ele, e, assim, sempre eu me sentia edificada mesmo com o Jackson. Então, eu vejo que hoje, isso é tão natural para a gente, essa questão de orarmos juntos, de compartilharmos o que a gente está lendo, o que Deus falou com a gente, porque se a gente não desenvolve isso antes, não adianta dizer, depois que casar, vai ser assim, que não acontece. Então, assim, eu me lembro, toda vez que a gente estava junto, ele falava, vamos orar, e a gente orava, eu orava, ele orava, e isso ficou tanto uma marca para a gente, que hoje, até quando ele viaja, eu falo, amor, vamos orar, né? Ele ora pelo telefone e tudo, a gente ora muito junto. No carro, ele, vamos orar, a gente está indo para algum lugar. Então, isso foi algo que desenvolveu no começo, né, do relacionamento. Isso foi muito bom. Uau, maravilha. Pessoal, então, foi muito bom esse tempo, né? O tempo foi curto, mas eu creio que fomos edificados e eles são de casa, né? Qualquer hora você pode pegar eles nos corredores aí e sugar mais. Então, uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Cris, eu vou encerrar com uma frase, pode? Que eu sempre falo isso para os jovens. Gente, não namore para casar. Case para namorar e muito, né? Pessoal, então a gente vai dar um intervalozinho, 5 minutos, vai ter o cronômetro aqui. Então, ao final disso, se você quiser beber uma água, fazer um número 1, você vai e volte 5 minutos, ok?
Aleluia, aleluia. Vamos voltando aqui. E então no primeiro bloco nós tivemos nossos pastores, eles compartilharam com a gente sobre relacionamentos e tal. E agora, ainda dentro do tema do nosso monte, família, a gente vai tratar um pouquinho sobre relacionamento em si, entre família, pais e filhos e tal. E eu queria chamar uma família, cara, que eu sou muito fã deles, de verdade. Eu considero, na verdade, eles como... Eu sou meio que um filho postiço ali e tal. A gente se entende ou não, mas às vezes sim. Mas eu queria chamar a família do Jefferson e da Márcia aqui para estar aqui com a gente. Maravilha. Glória a Deus. Família grande. Televisão não tinha e tal. Mas glória a Deus. A Bíblia fala que é para a gente crescer e multiplicar, irmãos. Então, é uma família que segue os princípios de Deus já na alta, na íntegra. Glória a Deus. Então tá. Queridos, assim, claro, a gente poderia ter inúmeras famílias, cada um de vocês poderiam estar aqui com a gente, mas eu convivo um pouco com a família do Jefferson, da Márcia, com os meninos, e assim, eu vejo que é uma família como todas as nossas, que tem seus relacionamentos e tem suas dificuldades, mas eu aprendo muito com eles no sentido de que é uma família unida e que eles na medida que Deus vai trazendo orientação e direção, eles resolvem seus problemas como família. E eu me espelho muito neles nesse sentido. Eu realmente sou fã desse pessoal e eu creio que nós vamos aprender um pouco aqui a nos relacionar como família. Não quer dizer que eles estão aqui porque eles são melhores, ou não, mas Deus usa cada um de nós de formas específicas. Então, hoje, aprove ao Senhor eles compartilhar algo com a gente. E é aquilo que eu sempre falo, Deus vai suprir a sua expectativa do tamanho da sua expectativa. Né? Então, coloque a sua lá no alto. Então, para começar aqui, eu vou começar com o mestre Jefferson. Eu gostaria que o senhor compartilhasse algo, eu sei que tem inúmeras situações, mas algo que o senhor, como pai, como marido, fez para se tornar mais amigo dos seus filhos. Bom, boa noite. Gente, é o seguinte, um pouquinho nervoso, né? Isso é de praxe, isso é normal. Como o Cris falou, a minha família, ela não é melhor do que a de vocês, né? Aqui tem um tempero, cada família tem um tempero diferente, né? Cada pai, mãe cria da forma que Deus estabelece, né? E quando você tem princípios cristãos, né? As coisas elas fluem. Eu sou filho de família cristã, né? Minha mãe, desde criança, e aprendi muita coisa, né? Igual como em Provérbios, que fala que você tem que ensinar o filho no caminho que deve andar, porque por mais que ele esteja velho, ele não vai se desviar. E eu vejo que isso aí foi um princípio que aconteceu na minha vida, né? E eu tentei passar para os meus filhos.
Então, um dos segredos, que eu acho que é o mais importante, é você apresentar Deus para os seus filhos, né? E foi o primeiro passo que eu fiz, foi levá-los para a igreja, ensiná-los a orar, ensiná-los a ler a palavra. A gente fazia um culto doméstico, né? O Petros eu tenho até uma experiência, né, para contar para vocês. O Petros, bem bebezinho, bem pequeno, então ele ainda não sabia ler direito. Ele já lia, eu acho que tinha uns 4 anos, não era, Márcia? E ele já sabia ler um pouquinho, né, mas às vezes ele se atrapalhava na leitura, né? E a gente fazia o nosso culto familiar, e eu começava, aí eu lia um versículo, e eu falava o que eu tinha entendido daquele versículo, e aí depois eu passava para a Márcia falava e dizia o que ela entendia daquele versículo, e assim ia, né, o Paulinho, a Larissa, o Patrick, né, na escadinha, né, e chegava o Peterson, só que ele não sabia ler, né, e aí eu trazia ele para o meu lado, e eu lia para ele, né, olha, meu filho, eu vou ler para você, né, papai vai ler aqui para você entender. E aí eu comecei a fazer isso, né, e todo tempo a gente fazia o culto, e ele estava do meu lado, e eu lia a parte dele, né, e aí eu falava a parte dele. Na realidade, eu já estava ali, colocando no coração dele, né, plantando uma sementinha, né, no coração dele, entendeu, sobre Deus, né, e assim, além disso, já depois de mais tempo, também ensinando eles a respeitar as pessoas, a cuidar do próximo, a amar o próximo, né? Claro que também tinha limites, né? Eu sou um camarada assim, eu fui criado muito rígido, e depois de um tempo eu também tenho uma experiência militar, e isso me deixou também muito, né? E eu impus um pouquinho isso para eles, uma regra, limites, né? E aí um horário para sair, um horário para chegar, e aí às vezes, pai, eu posso ir na casa do fulano, eu posso fazer, olha, vai ter uma brincadeira na casa do amigo tal, aí eu, beleza, cara, faz o seguinte, né, faz essa festinha aqui em casa, né, por quê? Para conhecer os amigos deles. Hoje, eu me sinto muito jovem, né, hoje estava na célula, na célula eu estava falando assim, cara, eu sou muito feliz, olha, hoje em casa, pensa, gente, desde manhã cedo, né? Começa com o treino na academia, aí depois a galera já vai, fizeram um tal de uma panela de costela, pensa, um monte de jovem lá, teve um almoço gostoso, aí depois tem a célula dos jovens, depois tem a nossa célula, minha e da Márcia, né? E eu compartilhei isso, eu sou um homem muito feliz, né? De ser amigo dos amigos dos meus filhos, né? Muito feliz. Então, esse é mais um segredo, né? E, claro, impondo limite e errando muito, gente. Muito, errei muito. Claro, mas também, assim, pedindo sempre perdão para eles, né? Sempre. Ensinando também que a gente erra, né? E que a gente também tem que pedir perdão, tem que liberar perdão, né? Isso é muito importante, né? Aleluia. Glória a Deus. E é verdade, lá a casa deles é o Point, né? Então, tudo é a casa mais visitada de Palmas. Então, tudo que a gente pensa em fazer é lá. Eles até, a gente brinca de vez em quando sinuca, eu bato em todo mundo, eu sou top. Tá faltando o Eris aqui, ó, porque o Eris já adotei ele, viu? O Eris. Então tá, agora... O Thiago também ali, ó. Agora eu queria, o senhor passa para um dos meninos aí, e pode ser o Paulo. E aí, agora ao contrário, né? O Jefferson deu as dicas, algumas coisas que ele fez para unir mais a família, para ensinar os filhos. E agora, o que vocês fizeram, no caso você, Paulo, depois mais algum dos meninos, o que vocês fizeram para vocês se tornarem mais amigos dos pais de vocês, do Jefferson, da Márcia? Então, boa noite. Na realidade, eu falo por mim, assim, né? Eu tento
me colocar no lugar, né, dos meus pais, assim, e quase sempre eu não consigo, né? Quase sempre não dá certo, quase sempre a gente dá aquele choque ali, e aí não me entende direito, ela não me entende direito, não é assim que eu penso, não sei o que e tal. Mas aí eu tento trabalhar aquilo no meu coração, peraí, eu tenho que tentar entendê-los ali e tal. E aí eu queria contar um testemunho para vocês, para vocês entenderem como é que depois eu fui tentando e melhorando isso para tentar me colocar no lugar deles. Se colocar no lugar dos nossos pais não é fácil, porque eles pensam de uma maneira e quase sempre é muito diferente daquilo que a gente pensa. E aí eu lembro que eu tenho 27 anos, eu já fui casado, né? E eu casei, mas meu casamento durou pouco tempo, acho que durou menos de 2 anos. E eu lembro que antes de casar, eu falava, antes de noivar, eu falava assim, pai, eu quero casar, não sei o quê. E ele com aquele jeito dele, assim, acho que com medo de me machucar, ele falava assim, cara, será que é hora mesmo? Dá uma segurada aí. E aí eu falava, não, você não quer que eu case, você quer que eu fique aqui, não sei o quê, não sei o que mais, eu quero fazer minha vida e tudo. E aí ele falava assim, cara, dá uma segurada, espera um pouquinho e tal, acho que ainda não é o momento, ainda não é a hora. E aí eu coloquei aquele negócio na cabeça, não, eu vou. E aí, para ele não me ver, não me machucar, né, e tal, assim, tentando me proteger, ele acabou indo e eu já não queria mais saber, nem ouvir o que ele tinha para falar para mim. Eu fui, casei, meu casamento terminou de uma forma muito trágica, né, uma longa história, quem me acompanhou aqui, Cris e tudo. Na verdade, o Cris nunca saiu do meu lado, né? E aí, é o segundo, né? Eu sou quase da tua idade, mano. E aí, acabou aquilo para mim, assim, sabe? Aquilo que eu tinha sonhado, e eu tinha tudo planejado. Eu estava até conversando com ele sobre isso. Eu tinha até a data que eu queria ter meus filhos e tudo, né? Ia ser pai. Então, cara, aquilo acabou para mim, sabe? Nossa, e aí meu Deus, o que foi que aconteceu? E acabou a minha vida, nossa, desmoronou. E aí eu não conseguia mais me levantar. E aí eu comecei a me afastar muito de Deus, né? E cheguei num ponto assim, cara, que eu estava entregue. Eu bebia de segunda a segunda, né? Não ficava indo para bar, mas eu lembro que isso ele não contou, mas só abrindo um parêntese, eu cheguei um tempo na minha vida que eu estava bebendo demais mesmo, assim, eu levava cerveja para casa, eu bebia lá, e meu pai nunca me condenou, nunca ouvi uma palavra dele falar assim, para com isso, rapaz, não sei o que, isso é errado, isso vai acabar contigo, nunca, e ele nunca nem me olhou assim, tipo, torto, tipo, cara, tá bebendo de novo, não sei o que, não, ele ia lá comigo, ele conversava, às vezes eu bebia do lado dele mesmo, ali com ele, e aí ele ficava ali na dele, mas ele nunca me condenou. E aí eu ficava olhando assim para ele, velho, não briga, ele não fala nada. A minha mãe já não gostava tanto, mas ela ficava na dela, ela não é de falar e tudo. E aí aquilo foi essencial, foi chave para ele, porque eu tinha confiança, então eu podia falar qualquer coisa para ele, eu podia abrir meu coração para ele, porque eu confiava nele. Então ele não me julgava, ele sabia, e eu sabia que ele sabia que eu estava errado, sabe? Ele entendia aquilo ali, e ele falava assim, não, calma, né, é uma fase, isso vai passar. E aí, cara, eu comecei a pensar, e a minha vida entrando em depressão mesmo, eu estava numa fase muito difícil. Foi então que Deus já tinha falado no meu coração o que eu tinha que ter feito, né? Falou, você errou, você não obedeceu o comando, você não seguiu por esse caminho, e aí está na hora de refazer. Falei, velho, tem que refazer. E aí eu falava assim, mas financeiramente eu podia viver só, eu podia me manter sozinho, enfim. Mas aí aquela palavra no meu coração muito forte, né? Você não obedeceu, você não passou por aquele processo, você vai ter que voltar e vai ter que refazer o caminho. Velho, aí eu tive que voltar, eu voltei para casa dos meus pais, aí me submeter novamente, é aquela coisa, né? Eu já com 27, mas pai, eu posso ir ali no Capim Dourado, posso ir ali no shopping, assim, e aí, né, tem que dar satisfação mesmo, e aquela coisa assim, mas uma coisa que eu coloquei no meu coração é que
eu não quero mais errar, né? Eu não quero ter que passar por tudo aquilo que eu passei, né? E aí eu, cara, e aí você voltar, ter que retomar tudo de novo, sabe? Se submeter. O que eu quero te dizer com isso? Não deixa para você ter essa experiência, sabe? Tenta obedecer, tenta seguir mesmo o comando, a ordem ali. Infelizmente, eu tive que aprender da pior forma, né? Tentar me colocar no lugar dele. Às vezes as ideias não batem, o entendimento ali não se encaixa direito, mas nunca ele vai querer o teu mal, né? Nossos pais nunca vão querer o nosso mal. E aí eu sei que ele não quer o meu mal, eu sei que minha mãe não quer meu mal, mas assim, e aí às vezes eles falam de uma maneira que talvez não me agrada e tudo, mas eu paro assim, quase sempre eu erro, para dizer, a ser mais sincero, eu erro sempre, né? E aí, mas aí eu tento, eu volto, não, cara, ele não quer meu mal, ele quer meu bem, né? Ele quer, a minha mãe quer que eu siga assim. Então, tenta seguir, sabe? Às vezes é difícil, mas não deixa de fazer isso, não deixa de obedecer, porque, cara, passar por aquilo que eu passei, eu não quero nunca mais passar. E se eu pudesse voltar atrás, com certeza tinha feito tudo diferente. Mas aí a palavra que Deus me deu foi um novo começo. Então eu estou de volta, né? A gente estava até brincando hoje no almoço. Então eu já fui, voltei, né? E aí, agora estou tentando ir de novo. Então assim, eu sei que tem um novo começo para a minha vida, mas não foi fácil. Amém. Vai lá, Petro. Bom, a minha história é um pouco diferente do Paulo, vai ser um pouco diferente da Larissa, vai ser um pouco diferente do Petson, mas a forma que eu comecei a me relacionar mais com meus pais foi depois de um evento que eu fui, uma conferência, e nessa conferência eu fui muito impactado. Antes eu era muito fechado em relação a conversar com eles sobre a minha vida, sobre os meus erros, e para mim, eles não precisavam saber daquilo, né? Mas aí eu fui para essa conferência e Deus falou muito comigo a respeito disso, né? De eu chegar e confessar tudo aquilo que eu já tinha feito, que eu tinha errado com eles, e isso mudou muito minha vida. Depois dessa conferência, eu voltei para casa, conversei com todo mundo, né? Falei, nessa época até o Juliano estava morando com a gente, né? E eu sentei para conversar com todos eles depois da igreja e realmente me abri para todos eles, né? E contei o que eu tinha feito de errado, os meus erros, pedi perdão para cada um deles, e daí em diante a minha vida começou a mudar. E às vezes, a nossa família foi muito assim, um tempo eu estava na igreja, outro tempo eu já estava meio que afastado, e ficou nesse tempo, né? E eu também, muita gente, eu ficava assim, trabalhava muito aqui, tinha os eventos e tal, só que quando eu chegava em casa, eu não era aquela pessoa que o povo via aqui, elogiava, eu quero ter um filho que nem o Patrick e tal, e eu ficava só na minha cabeça, né? Cara, eu não sabe o que ela está falando, né? Porque ter um filho que nem eu não sabe nem o que eu faço. Então, depois desse dia eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso, tudo que eu faço aqui, se eu sirvo Deus aqui na igreja com muito amor, eu preciso servir em casa também com muito amor. Só que, às vezes também não a gente, em casa sempre tem aquele lá, pelo fato de a gente ter um monte de irmão, né, às vezes fica lá, né, naquele conforto, não, fulano vai fazer tal coisa, e às vezes eu erro ainda, né, erro demais, ninguém é perfeito, então, eu tenho que melhorar muito nesse ponto também ainda, só que, ter esse relacionamento com nossos pais que faz ter essa união, né, de poder conversar sobre pontos que a gente precisa melhorar, que a gente precisa crescer. E nada melhor que nossos pais, né, para fazer a gente crescer, porque eles vêm criando a gente desde pequeno. Então, cara, ele já passou por tudo o que a gente tem passado hoje, né?
E às vezes ainda foi pior ainda, né? E, tipo, então, para que falar, isso que ele está falando não tem nada a ver? E aí, muitas vezes a gente já quebrou a cara por ter desobedecido e, tipo, ele falou uma coisa, a gente falou, não vai dar certo. Aí foi lá, deu errado. Então, tipo, pegar e ter essa intimidade, né? Ter o seu pai e sua mãe como seus discipuladores, né? Entendeu? É isso que tem melhorado a nossa vida, né? A gente tem, irmãos, um irmãozinho, o cabelinho dele e tal. Sim, ele está lutando, ele está assim, né, se recuperando. Mas ele é muito top. Eu te amo, cara. Você é o cara. As meninas, assim, elas são tímidas, então, né, não vamos deixar elas mais vermelhas do que já estão. Então, para a gente encerrar aqui, eu queria que o mestre Jefferson desse alguma dica para a gente aí de... a gente queria, mas vocês não sabem a luta que foi para subir aqui. A minha princesa é tímida. Pois é, tá vendo? Gente, é igual a palavra que o pastor deu domingo, né? Obediência, né? Parcial é desobediência, né? Então, que fique bem, bem claro para todos nós, né? Não só entre pais e filhos, mas nós com Deus, né? Então, obediência com Deus parcial é desobediência, né? Então, assim, o segredo como o pastor sempre tem falado, tem dado palavras para a gente, o pastor Jacques tem falado que a gente tem que ter o quê? Uma palavra, né? A gente tem que ter uma palavra de Deus na nossa vida. O pastor Genildo compartilhou com a gente sobre o comando, né? Você ter o chamado, né? Não o comando, o chamado. Então, o pastor Genildo falou muito sobre isso. Então, você saber o seu chamado, né? E qual é a palavra que tem para todos nós? A primeira dela é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse é o primeiro, né, que você tem que fazer. E, em segundo, é amar o próximo como a ti mesmo, né? E outra é o contexto de família. É você construir a sua família, né, no alicerce de Deus, né? Que aí você está mais forte, entendeu? Você construir a sua família na palavra, obedecendo a palavra de Deus. E você também está fazendo mais um princípio que é criar os teus filhos no caminho que deve andar. Quer dizer, você está também obedecendo mais uma palavra de Deus, mais um princípio na sua vida. Então, quando a gente usa esses princípios, né, e compartilha e procura obedecer, não é fácil, né? Gente, dificuldade todos nós temos, também Deus falou isso para a gente, né, que no mundo a gente ia ter aflições, né? Só que a gente tem que ter bom ânimo, a cada dia as misericórdias de Deus, elas se renovam e a gente vai crescendo em Deus, né? Quando a gente busca Deus, esse é o segredo, gente, é você ter a convicção do seu chamado, né? Você ter a convicção do seu chamado. O nosso chamado é obedecer a Deus no ID, né? É falar do amor de Deus para todas as nações, né? E começando na família, beleza? Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Top, essa família é top, gente. Eu amo esses caras. Então a gente vai dar mais um intervalozinho, 5 minutos, e aí a gente volta para encerrar.
No meu caso, eu aos 8 anos de idade, perdi minha mãe, ela faleceu, e nunca conheci meu pai. Minha mãe, não sei o que ela deu na cabeça, ela nunca quis contar quem era meu pai. Talvez o cara, mas não sei, 8 anos, nunca tive. Aí vocês imaginam esse contexto, né? Perdi minha mãe aos 8 anos, nunca tive pai, era preto, feio e pobre, morando numa cidadezinha do interior. Mano, não, agora Deus, cara, Deus, eu sou lindo, sou rico no Senhor, né? Mas ainda continuo preto, mas hoje ser preto está na moda. Então, mano. Então, assim, mas é complicado você estar nesse contexto, onde você não tem os pais e você vive num contexto totalmente desfavorável. Queridos, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo, literalmente. E eu vivia numa... Claro, nunca faltou comida, mas eu fui criado pela minha avó, e vou abrir um parênteses aqui, porque o pessoal fala, menino criado por vó. É porque vocês não conheceram a Dona Maria, porque vocês não querem falar isso, mano. Porque a Dona Maria, ela me bateu muito. Eu acho que se minha mãe fosse viva, eu não teria apanhado tanto quanto eu apanhei com a Dona Maria. A Dona Maria era violenta, mano. Então, a próxima vez que você vê alguém que foi criado por vó, por favor, pergunte como que era a avó desse irmão, para você não ferir o irmãozinho, né? Mas voltando aqui, eu vivia num contexto que tinha tudo para dar errado. Fui criado pela minha avó, e ela, com todo o esforço, ela me passou princípios valorosos, e eu agradeço a palmatória que ela me deu, né? Agradeço por ela ter me corrigido com amor, né? Amor é a justa medida entre afeição e limites. Eu agradeço muito a Deus pelos limites que ela me deu, e eu não era fácil. Eu confesso para vocês que eu não era fácil, mas eu tenho aprendido que apesar do contexto, você pode mudar o seu contexto, você pode mudar a direção em que a sua história está caminhando. Né? O pastor Jackson, ele gosta de falar que a Bíblia, ela trata de 30% herança, mas trata de 70% responsabilidade. Então, cara, não é só o contexto em que a gente vive. E eu tenho aprendido muito, inclusive uma vez até, assim, num bate-papo com o Paulo, ele falou uma frase, na hora os ânimos estavam exaltados, a gente está falando de política e tal, mas ele me falou uma coisa que eu aprendi, eu tenho aprendido nisso, é que a gente nunca deve medir os outros só pela nossa régua. O meu contexto é mas o contexto da pessoa pode ser diferente. Então, mas mesmo eu não precisando medir todos com a minha régua, eu digo para você com 100% de certeza que todos nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer algo para mudar o caminho em que nós estamos andando. Como eu falei para vocês, eu tinha tudo para dar errado. Não porque eu busquei... Eu nunca vivi num contexto assim de drogas, apesar de já terem me oferecido, mas eu nunca experimentei nenhum tipo de droga, para não dizer que eu não fumei um cigarro uma vez, quando eu era moleque, tinha uns pitocos no chão, eu não tinha o que fazer, peguei o pitoco, mas enfim, isso já não gostei. Então, bebida nunca fez parte do meu contexto, assim, nunca gostei de bebida, mas essa foi a minha realidade. Mas eu digo para você, a sua realidade pode ter sido diferente, mas o Deus que me fez mudar a minha, Ele pode mudar a sua também. Né? Então, eu tinha tudo para dar errado, mas, cara, hoje eu tenho uma família maravilhosa. Né? Hoje eu tenho uma esposa que é a melhor de todas, não tem como, desculpe aí, mas já peguei para mim, glória a Deus. E eu tenho 2 filhos também maravilhosos, né? Tenho colhido muito, né? Eles são, assim, muito animados e tal, tem muita energia, o Arthur, a Raquel, então, meu Deus. Mas, cara, são muito abençoados, eles têm
alegrado a nossa família e nós temos aprendido muito com eles, temos aprendido na caminhada a sermos pais. E isso falou muito no meu coração, porque eu entendi que, infelizmente, isso pode mudar para você. Talvez você pode fazer diferente, mas eu percebi que eu aprendi a ser filho só depois que eu fui pai. Cara, isso mexeu comigo, porque se eu entendesse meus pais como eu entendo agora, por ser pai, talvez eu não teria errado tanto com eles como eu errei. E eu digo para você, você tem essa oportunidade. A maioria de vocês não tem filhos ainda e vocês ainda moram com os pais. Você tem a oportunidade de aprender a ser filho agora e a honrar seus pais, independente de como eles são. Eu aprendi agora como pai que eu poderia ter sido um filho melhor. Eu poderia ter, eu não tive meus pais, mas minha mãe foi meu pai, foi minha mãe. Minha avó foi meu pai, foi minha mãe, ela foi tudo, cara. E hoje a velhinha ainda está viva, glória a Deus. Ela não aguenta mais me carregar no colo, não sei porquê, as coisas mudaram, mas eu amo estar com ela, né? Eu tento honrar ela o máximo que eu posso agora, coisa que eu não fiz na época que eu deveria, que eu podia, mas você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de honrar seus pais, muito mais agora, cara, enquanto você está na casa dele. Hoje eu vejo minha avó, ela mora em outra cidade, então, assim, é difícil eu ir lá, eu vejo ela, às vezes, uma vez no ano, eu vou lá, passo uns 10 dias com ela e tal. E toda vez que eu vou lá, eu falo, cara, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter me esforçado mais. Eu poderia ter sido um filho melhor. E todos nós podemos, vocês podem, vocês que ainda moram com os pais, e mesmo quem não mora. O pastor Jackson, ele vez ou outra, domingo a domingo, ele conta para nós um testemunho de algo que ele fez. Ele foi lá pedir a orientação do pai, ele foi lá ver como é o que ele dizia, o que ele achava e tal. Então, nós temos a oportunidade, vocês mais ainda, de ser filhos agora. Cara, é uma bênção ser filho. É uma bênção, nós aprendemos com Deus que é uma bênção ser filho, porque quando nós somos filhos é sinal de que nós temos um pai. Se nós somos filhos é sinal de que nós temos uma mãe. Cara, e eu, como uma pessoa que não tive, assim, na forma real, eu não tive pai, e por muito pouco tempo tive minha mãe. Eu falo para vocês, faz muita diferença quando você não tem. Faz muita diferença. Graças a Deus pela misericórdia dele, que se renova todos os dias, e eu sou muito grato a ele por isso, eu consegui vencer. Eu consegui, na verdade não eu, mas ele em mim, nós conseguimos mudar aquela realidade que eu poderia ter entrado. Mas muitos de vocês têm mais oportunidade do que eu tive. E se você não tem, eu sei que não é assim, eu não sou nenhum super, apesar de eu gostar da DC, o super-homem é melhor, mas aprenda com alguém que aprendeu com a caminhada. Honre seus pais, honre sua mãe. Se você não tem, tem alguém que fala na sua vida, tem alguém que, cara, ninguém é largado no mundo. Ninguém. Você tem alguém, você deve ter alguém, um tio, uma tia, um primo, um irmão mais velho, sei lá. Mas honre a pessoa que está caminhando com você, que está ajudando você a caminhar, e nós teremos famílias saudáveis, e através das nossas famílias saudáveis nós vamos impactar o mundo e vamos mudar a nossa geração. Nós deixaremos de ser uma geração de filhos órfãos e passaremos a ser uma geração que abençoa e que resgata filhos órfãos, e que seremos uma geração de pais, filhos naturais ou espirituais, mas nós iremos resgatar, iremos mudar essa história da nossa nação e com certeza outras nações também. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por